Olá, coluneiros, tudo bem? Hoje nós temos mais um episódio do Papo Coluna, que é um podcast do Instituto da Coluna Campinas. É um espaço para a gente falar sobre saúde, bem-estar, de forma acessível, com foco em coluna vertebral e dor crônica. Hoje, o nosso episódio conta com uma convidada muito especial, a doutora Camila Basso, né? Uma psicóloga com ampla experiência na área de dor. E vamos conversar sobre o papel da psicologia no tratamento da dor, técnicas baseadas em evidência e muito mais para vocês. Camila é pós-graduada em dor, né, pela UFSCar, especialista em terapia de aceitação, pós-graduada em cuidados integrativos pela Unifesp, capacitada no programa intensivo de Mindfulness, isso nós vamos falar bastante aqui, né? É formada pela PUC Campinas e atua de forma interdisciplinar no Instituto da Coluna Campinas já há um bom tempo com a gente e na clínica Fluirá da Saúde Integrada. Muito bem-vinda, Camila. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Maravilha. Vamos começar, Cássio? Vamos lá. Então, assim, acho que primeiro você pode se apresentar, né? Eu sei que a gente já falou, mas falar um pouquinho da tua experiência, então, com paciente de dor crônica, qual que é, né, a tua abordagem, como que você vê o papel da psicologia hoje no atendimento do paciente com dor. Eu me formei em 2001 e de lá para cá minha trajetória foi longa, né? O primeiro trabalho que eu tive foi num centro de medicina preventiva. E lá eu fiquei bastante tempo, fiquei mais de 10 anos nesse centro. Nós trabalhávamos com vários programas e um deles era um programa de dor crônica, né? E aí eu conheci algumas pessoas, né? Fiz alguns amigos. Foi a partir daí que eu conheci Dr. José Rogério Nader, né? Que é um amigo nosso. E fui apresentada a Dr. Rafael, e aí a gente tá junto até hoje, né? Então, a minha história é longa, né, na área da dor. Meus primeiros cursos, assim, mais especificamente, foi em 2014, que eu comecei a estudar, a fazer cursos, né? E o ano retrasado eu terminei a minha pós-graduação em dor, né? Então, estou aí, sempre estudando, a gente não para, né? Não deve. Sempre E para as aprendendo. pessoas entenderem, assim, Camila, qual é o papel do psicólogo no tratamento da dor crônica, né? Onde que o psicólogo atua, paciente com dor crônica? Então essa é uma boa pergunta, porque às vezes existe um certo preconceito, né? E um mito, né? De que, né, que se insere um psicólogo é porque que a dor está na sua cabeça, né? Que ela não existe, né? E não é nada disso. Então, quando a gente vai estudar o sistema de dor, a gente vê que tem áreas que são afetadas, que participam da dor, né? Desse processo, que são as áreas emocionais e cognitivas, né? Então, como a pessoa ela se sente, né? Em relação à vida dela, naquele momento, em relação às pessoas e em relação à própria dor, vai influenciar a resposta de dor. Assim como também os aspectos cognitivos. Então, o que ela pensa sobre o que ela tem, sobre o problema dela, o que ela pensa sobre o futuro, o que ela pensa sobre o tratamento proposto e as crenças que ela possui, isso também vai influenciar a resposta de dor, né? Então, aí é muito importante, então, daí o papel do psicólogo para ajudar, às vezes, numa reestruturação cognitiva, né, a desconstruir algumas crenças que às vezes aí estão enraizadas aí há muito tempo, né, pela história desse paciente, pela memória, pelas experiências anteriores desse paciente, né? E o trabalho do psicólogo vai nessa direção, além de outras atenções, né, que a gente destina, que são para os aspectos emocionais. Então, muitos pacientes com depressão, que apresentam dor crônica, muitos pacientes com ansiedade ou estresse, né? E aí o psicólogo ele precisa ajudar o paciente a lidar, né, com essas situações adversas que elas podem acontecer após o sintoma ou antes do sintoma. Até mesmo induzir o sintoma. Isso. Né? E dentro da tua abordagem, assim, né, ela, lógico, é individualizada, mas a gente sabe que o paciente com dor crônica, muitas vezes,
às vezes hostilizado ou até discriminado, né, dentro da sociedade, às vezes dentro de casa mesmo, né, pelo seu cônjuge, filhos, enfim. Na abordagem psicológica, assim, né, você traz a família também junto, às vezes a consulta, ela tem que ser feita com quem convive mais tempo com a pessoa, às vezes o ambiente familiar, o ambiente de trabalho, você acha que é muito importante ou o foco é realmente só o paciente, o entendimento dele? Não, o foco é o paciente, mas a família, quanto mais a família estiver por perto, melhor, né? Então a gente sabe que o paciente com dor é um paciente fragilizado, né? Um paciente inseguro. E quanto mais uma rede de apoio ele tiver, né, mais fácil é seguir com o tratamento, né? Então, às vezes, o tratamento é longo, muitas vezes, né? E se a gente tem alguém que pode nos apoiar, que pode contribuir, né, e que acredita, né, no que se passa com a gente, isso faz toda a diferença para o nosso paciente. Então, em muitos momentos, a gente inclui a família, né? Inclui o marido, a esposa, os filhos, para que eles entendam o que se passa com o paciente, né? Então, às vezes, realmente esse paciente se sente julgado, discriminado, né? Porque as pessoas não veem a dor, né? E só quem sente é que sabe como que ela é, né? É uma experiência subjetiva, né, das pessoas. Então, a gente poder mostrar para a família, né, o que está se passando com aquele paciente, para que a família entenda também como é que funciona o sistema de dor, né, ajuda esse paciente a ser compreendido e apoiado, né, por aqueles que estão mais próximos. Legal. A gente teve no primeiro episódio com o Rodrigo aqui, e uma das coisas que a gente conversou, a dificuldade de a gente começar, né, introduzir essa questão da necessidade de ter, né, o acompanhamento psicológico, né, ou de tocar na questão que a dor tem uma causa central e não periférica, né, para ele entender isso, né, porque são muitas crenças que a gente conversou. E às vezes você tem que ter o feeling, né, de devagarinho e conversando, e não na primeira abordagem já chegar e falar para ele que realmente, né, ele precisa desse tratamento por conta dessa questão cultural mesmo, né? A gente tem essa questão de achar que não tem dor, que é da cabeça, ou que é maluco, né? Ou que ele tem, né? Ele é muito fragilizado, incapaz de resolver aquilo porque ele não consegue ir sozinho, né? Então é muito difícil a gente lidar com essas questões aí no dia a dia. Como é que você aborda geralmente esse tipo de paciente que você nota que ele chega a encostar para trás, chega a inclinar o corpo para trás na cadeira quando você começa a falar alguma coisa relacionada aí à questão, né, emocional ou, né, de relacionamento que esteja afetando aquele quadro de dor dele? Quando eu estudei dor, nós aprendemos muito a falar sobre educação em dor, né? Então, inclusive, eu até fiz uma cartilha de psicoeducação em dor, né? Porque como você aborda esse assunto vai fazer toda a diferença para a gente captar, para aderir esse paciente, né? Então, explicar para o paciente, né, o que está se passando com ele, né? O que é a dor realmente, né? E que, como eu falei anteriormente, né, que tem algumas áreas do cérebro que participam da dor, né? E que fala das questões emocionais, cognitivas, explicar isso de uma forma que o paciente entenda, né, com uma linguagem acessível, né, com palavras acessíveis para aquele paciente, né? É importante para que ele possa entender por que ele está ali, né, comigo e como que eu posso ajudá-lo. Legal. E explica para a gente, então, como é que funciona, né, esse mecanismo de modulação da dor? Uhum. Então, existem atitudes, comportamentos que podem ampliar, né, ou diminuir a resposta de dor, né? Então, por exemplo, tem o mecanismo da atenção e distração. Então, quanto mais o paciente ele se atenta à dor, maior ela fica, mais intensa ela fica, né? Tem também o mecanismo da interpretação. Então,
se o paciente interpreta aquela dor como um problema, como algo grave, né? Então ele entende que aquilo realmente precisa de uma ajuda. Às vezes tem pacientes que chegam já achando que vão ter que passar por uma cirurgia, né? Então eles já interpretam de uma forma muito negativa, e isso tende a intensificar, a dor tende a intensificar, né? As experiências anteriores, então a memória que esse paciente tem, seja de familiares, de conhecidos, ou ele mesmo, né, tenha passado por alguma experiência ruim em relação à dor, então ele também tende a responder com maior dor, né? Então esses, por exemplo, são alguns mecanismos que a gente pode mostrar para o paciente, né, que ele pode, alguns comportamentos podem ajudá-lo, né? Então como ele interpreta, né? As experiências anteriores não falam sobre as experiências de agora, né? Então aí a gente vai mostrar para ele de uma forma mais realista, né, o que está acontecendo hoje, né, no contexto atual, né? E também a atenção, né? Então às vezes a gente tem pacientes hipervigilantes, né? Então explicar para o paciente que essa hipervigilância atrapalha no processo, porque na medida em que ele coloca atenção, ele está contribuindo para esse alarme interno dele ser acionado, né? E amplificar a resposta de dor. E o sono tem muita relação com isso também, né? Essa hipervigilância, né? Também, né? Então a gente tem pacientes que são muito ansiosos, né? Então essa é uma característica muito comum dos pacientes com dor, né? Porque a dor incomoda, né? Atrapalha, limita, né? Eles querem resolver logo isso, eles querem uma solução rápida, né? Então eles entram num processo de eu só vou ficar bem a hora que eu tiver curado, né? Então eles ficam sempre nessa expectativa, né, de uma melhora rápida ou de uma cura, né? E a gente sabe quando se trata de dor crônica, a gente tem que tomar um outro caminho, né? Outra condução, né? Que a gente faz com o nosso paciente. E aí entram outros aspectos. Isso que a Cássia falou do ambiente, né? Seja familiar, seja de trabalho, o que for, né? Principalmente, um exemplo, o paciente fibromiálgico, né? Então, ele fica, né, sempre com aquela questão que ninguém acredita que ele tem dor, né? Então, isso também é muito ruim para ele, porque ele acaba, às vezes, deixando de fazer alguma coisa ou não falando, porque o ambiente não acredita que ele está sentindo aquele problema, que realmente está sentindo, que está limitando ele para fazer uma atividade, seja de rotina diária, de atividade esportiva, algum evento com a família ou, né, um relacionamento íntimo com o esposo, com a esposa. Então fica tudo dificultado por conta da questão da dor e atrapalha demais, né, a qualidade de vida dessa pessoa, né? Como que trabalha isso na psicologia para a gente conseguir trazer aí sim o ambiente, né, para entender o que aquela pessoa está passando? Porque às vezes precisa também dessa explicação, né? Olha, você acaba fazendo, às vezes, uma sessão em conjunta com a família ou com alguém responsável pelo trabalho daquela pessoa, que ela não está produzindo, ela não está rendendo, né, o máximo dela porque a dor não está deixando, e existe essa nuvem, né, de dúvida, né, pairando em cima dela. Às vezes eu faço esse convite, sim, né? Se eu percebo que as relações elas estão atrapalhando, inclusive, às vezes atrapalha, né? O paciente não pode contar com uma ajuda quando ele precisa, porque a outra pessoa ela não acredita, né, no que está se passando com ela, não acredita que tudo isso é por causa da dor, né? Então eu convido essa pessoa para estar em alguma conversa, né, em alguma sessão, né? Seja, né, pai, mãe, filho, marido, esposa, né? Então, em algumas situações pontuais, isso é bem interessante, né? Paciente com dor, ele tende a já naturalmente a se isolar, né? Então, esse aspecto social às vezes fica bem fragilizado, né? Porque as atividades rotineiras a pessoa acaba deixando, né? Então, a igreja ou aquele esporte, né? Aquela atividade que antes a pessoa executava, e muitas vezes atividades muito prazerosas,
né, que a pessoa realizava antes, ela passa a não fazer mais, né? E aí a vida começa a ficar muito amarga e sem sentido, né? Porque a pessoa ela só olha para a dor. Ela vive em função da dor, né? Praticamente é a dor, Sim. né? Então, a gente sabe, a gente tem pacientes assim, eles trabalham porque eles têm que pagar, né, todo o tratamento para dor. Então, o objetivo passa a ser cuidar, para ir no médico, ir no fisioterapeuta, fazer o exercício que é para aliviar a dor. Então, a meta é a dor, quando na verdade, né, deveria ser, né, outros sonhos, outras Sim. metas, outros objetivos deveriam estar aí, né? E aí a gente precisa trabalhar isso com o paciente, né? Quais são os seus sonhos, né? Quais são os seus objetivos de vida, Até né? porque quando ela é assim, a dor como um todo, ela é o foco de vida da pessoa, ela cria esse mecanismo de retroalimentação negativa, né? E ele passa, tudo aquilo que ele vive acaba sendo em torno daquilo ali. Então, a conversa, a visita no profissional, o papo com os amigos, né, a busca incessante de informações na internet Isso. relacionadas àquilo. E aquilo ali vai gerando um aspecto tão negativo na vida que a gente vê, assim, aquilo que a gente conversou hoje sobre a questão né, do medo do movimento, aí existe o medo da relação social, o medo do esporte, o medo do ambiente de trabalho. E por quê? Porque tudo aquilo vai alimentando esse monstro, né, que é a dor crônica, às Exato. vezes. Então, isso é uma grande dificuldade. E a gente sabe que a grande importância, né, da psicologia. Mas a gente sabe também que a psicologia, por ser uma ciência altamente complexa e ter muitas variáveis e vertentes de tratamento, né? Do teu ponto de vista, assim, o que existe, né, de comprovação científica, né, dentro da área da psicologia que é mais efetivo na abordagem do tratamento de dor desse paciente? É o método psicanalítico, comportamental, uma terapia junguiana, né? O que você vê assim que realmente é efetivo no paciente com dor? Existem duas abordagens que têm mais evidência científica, que é a terapia de aceitação e compromisso, essa é a mais recente, a mais nova, e a terapia cognitivo-comportamental, né? A terapia cognitivo-comportamental, a base dela é a relação entre pensamento, emoção e comportamento, né? E o foco do trabalho do psicólogo que segue essa abordagem é trabalhar a cognição, as crenças, o que a pessoa pensa sobre ela, sobre a vida e o seu futuro, né? É, todas as desconstruções que precisam acontecer, a gente chama isso de reestruturação cognitiva, né, para que a pessoa ela consiga se adaptar, né, a uma vida nova, né, nesse novo contexto, né, de forma que ele tenha mais qualidade de vida, né. A terapia de aceitação e compromisso é uma ramificação da terapia comportamental, e aí ela vai falar sobre essa perspectiva de olhar para algo, para uma meta ou para um valor. A gente chama de valor dentro da ACT. Então, a pessoa ela precisa almejar algo, né? E o passo a passo ela vai construindo nessa direção, né? E aí a dor não está mais ali, né? Na meta. Você coloca outra meta. Que está dentro daquilo que você valoriza, daquilo que você busca para sua vida, daquilo que faz sentido para você, né? Então, ainda que você esteja com dor, né? Ainda que você não consiga fazer tudo o que você gostaria, né? Em prol de algo, isso tá no seu cotidiano, né? E você tá tendo atitudes e comportamentos que tenham sentido para você, né? Que tenham algum valor, mesmo que a pessoa ainda não consiga executar tudo o que ela gostaria, mas ela está em busca disso, né? Ela tem uma direção. E tem que ter uma parte ativa dela também, né?
Tem. Então isso é importante, né? Ela querer e ela buscar isso também, né? Isso, Isso é parte integrante, né, do tratamento, né? Ontem eu estava no congresso da SBED, estava dando uma aula lá, participando de uma mesa, e aí a gente conversou sobre uma coisa que eu achei muito interessante, né? Que eu também tenho uma formação em luto, uma das minhas especializações, e eu até acompanho grupos de luto hoje. E existe uma relação íntima de luto e dor crônica. Porque a pessoa que sofre com dor crônica, ela é uma pessoa enlutada por pelo seu passado, né? Por algumas coisas que ela não consegue mais, que ela não consegue mais executar. Ela se sente uma outra pessoa na sua vida, né? Então as pessoas falam, eu tenho saudades de quem eu era. Dela mesma, né? Dela mesma, né? Então, porque muitas coisas acabaram se perdendo, né? E aí o que precisa acontecer? Precisa haver uma reconstrução. E isso não é simples, né? A gente sabe que quando alguma mudança acontece na nossa vida, como é difícil para a gente se adaptar, se adequar, né? Então, é um processo árduo, né? Por isso que alguns pacientes entram no processo de estresse após a dor, né? Porque precisa haver um movimento de mudança, de adaptação, de ajustes, que não é tão simples para nós. Exige muito do nosso cérebro, né? Esse processo. Então, essa reconstrução que um ilutado faz quando perde uma pessoa querida, e só quem perde uma pessoa querida sabe como é, né? Esse processo não é simples, né? Uma pessoa com dor crônica também tem um pouco dessa experiência. E é importante a gente saber disso para auxiliá-los, né, nessa reconstrução. E dentro disso também, assim, né, que nem você está dizendo, hoje a gente vê que as pessoas ela tem que ter essa busca do autoconhecimento, do autoentendimento de si mesmas, né? A gente tem essa busca constante por felicidade, achar que todo o mundo ele é maravilhoso, né? E dentro disso tudo que a gente está discutindo aqui, até para o paciente com dor e o sem dor, quando você começou a entrevista, falou sobre a questão do mindfulness, né? Que a gente busca, né, essa melhora dessa qualidade, tudo, questão da associação mental, comportamental com o nosso ambiente. Você consegue explicar um pouquinho para a gente o que é, do ponto de vista da psicologia, o mindfulness para as pessoas que estão nos assistindo? Mindfulness é um estado de presença, né, de atenção plena. Os americanos, eles foram estudar, né, o que era meditação, né, que tem essa origem budista, e eles quiseram entender, né, porque parecia realmente que isso ajudava, né, mas eles queriam comprovar. Então, aí eles foram estudar quais os resultados que a meditação ela gerava na pessoa e foram entender por que isso dava certo, né? E aí foi assim que nasceu, né, Mindfulness, por esse estudo, por essa pesquisa, né? E é isso, né? É um estado de presença, é um estado de atenção plena. Por que é muito favorável? Porque o paciente com dor crônica, ele é um paciente que está sempre pensando muito no passado, né? Então, é um paciente que fica ali sempre desejando muito o que foi, que volte a ser como era antes, né? Então, ela é a pessoa que chora o passado, né? Que sente por algumas coisas que hoje não conseguem mais, né? Só que isso já foi, né? Então, o estado de presença, ele convida a pessoa a estar conectado com o que ele tem hoje, né? Como a vida é hoje, né? Na sua potencialidade do momento, do presente, né? E também tira o foco do futuro, né? Quando eu melhorar, quando eu conseguir fazer tal exercício, quando eu conseguir fazer aquela minha viagem dos sonhos, ou quando, né? Então, a gente olha para o hoje, o que é possível hoje, né? E como que eu posso lidar com esse cenário atual e da melhor maneira possível, né?
Então, esse aterramento, né? No hoje, o mindfulness é uma boa ferramenta para isso, né? Então, o paciente ele fica mais centrado, né? E realmente pode ter comportamentos efetivos, porque a única coisa que a gente pode realmente fazer, né, é com o presente. A gente só pode, né? A gente só pode ter comportamentos efetivos na medida em que a gente se volta para o aqui e agora, né? Então, é uma técnica muito interessante. E a gente tem muitos distratores, não só, né, para o momento atual, né? Celular, TV, tudo, né? Também acaba atrapalhando muito nessa questão de você estar focado no presente, né? No agora, né? E no que você precisa realmente trabalhar. Sim. Camila, bem legal, né? Eu queria entender, a gente conversou antes, você falou, né, dessa questão que é importante a gente ter, né, o acolhimento e a gente ter o amparo, né? Fala um pouquinho para nós qual que é a tua experiência e qual que é a vantagem, na tua opinião, de trabalhar em grupo, né, de educação indoor. É. A gente estava falando sobre esse aspecto social, né? Então, essa é a grande força, né, do grupo, porque um paciente em grupo, com outras pessoas que também têm dor, é um paciente que se sente compreendido, né? Então, há uma identificação ali, né, com os outros integrantes do grupo. Eles sentem que eles podem falar, né, dos seus problemas, das suas dificuldades, que as pessoas vão entender que vão acolher, porque sabem o que é, porque passam por isso também, né? E aí isso colabora para uma aliança, né? Esses vínculos positivos, né, têm um significado muito importante. A pessoa sente que não está sozinha, né? E que pode, essa coisa de dar a mão para o outro, né? E estar junto nesse momento, alivia o fardo, né? Alivia aquele sofrimento. Então, eu não estou sozinho, eu posso contar com uma equipe, né? E com um grupo de pessoas que sabem o que eu estou vivendo, que sabem o que eu estou passando, né? Então, essa é a grande força. Além de que pode haver uma troca ali de estratégias, né? De comportamentos, que funcionou para o outro, eu posso experimentar também. E também posso ajudar o outro, né? Nessa reconstrução que eu estava falando antes, né? O que funcionou, o que ajudou, né? Então, isso enriquece muito. Essa troca de experiências entre eles também é muito rica. Legal. Bom, né? Assim, a Excelente. gente vê que o suporte ele tem que vir de praticamente de todo mundo que está envolvido, né? Que está em contato com esse paciente, né? Às vezes a gente acha que o paciente com dor crônica ele inicia e acaba a consulta né, no consultório ali, às vezes do primeiro profissional que ele está entrando em contato. Isso é uma coisa que gera muita aflição, né, para o paciente e às vezes até para o profissional. A gente que é cirurgião, que é né, de coluna, então é uma especialidade que é bastante objetiva e que às vezes o paciente traz a queixa para você, só que como a gente já falou, né, em outros episódios, que você fica um pouco em dúvida, né, daquilo que você tem para oferecer realmente ao paciente, se aquilo que você vai fazer vai trazer benefício ou não. E aí quando, né, a gente ouve falar desse paciente com dor crônica, como você está dizendo, assim, a gente muda um pouco, né, daquilo que a gente sente enquanto cirurgião, né? Entender um pouco além daquilo que o paciente está trazendo é muito importante para alinhar expectativas. Que às vezes o paciente traz lá uma lesão na coluna, que ele vai ser operado, mas a expectativa dele às vezes é de ter aquela melhora, mas ele tem os problemas que geram dor também, né? E é muito comum ter associação, né? E aí, ou é um paciente fibromialgico, ou é um paciente com uma dor crônica autoimune e que tem um problema na coluna, né? Uma hérnia Sim. e coisa. E aí, né, essa abordagem aí que ajuda muito. Por isso que eu acho que é importante, né, essa interdisciplinaridade, né, que você está colocando. Ele tem uma rede de apoio, de acolhimento, né? É diferente o cara sei lá, né, a gente que é ortopedista, o cara caiu de moto, quebrou a perna ali, vai lá, pá, beleza, tem dor, vai tratar, né? Mas é uma coisa direta. Aqui a gente está falando de pacientes que trazem, às vezes a dor é uma carga emocional de 20, 30 anos para trás, né? Tem um aspecto quando a gente trabalha com um paciente com dor que eu acho muito interessante e rico, que é
as decisões compartilhadas, né? Então, às vezes, realmente, a gente não sabe. Às vezes, a gente se depara com um paciente que a gente fala, puxa, não... e agora, né? Às vezes acontece isso, né? E a gente entra em dúvida. Como que a gente pode ajudar? Qual é a outra alternativa? Qual é outro caminho? Qual é outra opção? E aí, quando a gente dá chance, né, para o paciente participar desse processo, então aí vai desenhando uma linha de tratamento, né, uma condução, um caminho junto com ele, né? E aí a gente vai descobrindo outras opções, outras alternativas, outras coisas que não foram vistas, né, que estão participando e que dá para a gente manejar. E a gente só pode descobrir isso ouvindo o paciente, entendendo essa dinâmica, né, que vai além do sintoma, né? As suas relações, as suas frustrações, né? Outras, a sua alimentação, né? O seu sono, né? os hábitos, né? Então, outras coisas que estão ali, que estão contribuindo para um problema, né? Que o sintoma ele só mostra uma parte dele, né? Então, a gente tem que estar junto, entendendo como que é essa pessoa, né? Como ela vive, como ela se relaciona, de uma forma mais ampliada, para a gente poder ajudá-la. E me fala uma coisa, assim, na condução, né, desse paciente que está nessa jornada aí de melhora, uma coisa que acontece muito, né, são as recaídas, né, em tudo, né, então, e esse paciente que tem dor crônica, né, ele vem com aquela memória já, né, daqueles problemas que passou pela dor, pelas limitações que teve, né, e vem aquele filme na cabeça, né, você estava indo bem e do nada, pum, teve uma crise. E aí gera toda aquela angústia, aquele medo, aquela catastrofização em relação, né? Isso. Putz, voltou tudo, não vai dar certo, o tratamento não está funcionando. O que que é essa catastrofização? Como é que a gente consegue atuar nisso aí, nesse processo de melhora, né? E para que ele entenda que isso é uma coisa que acontece. Você vai ter altos e baixos, não é linear, Isso. né, esse tratamento, né? Isso. Eu acho que eu gosto de sempre pegar aquela, não sei se já foi conversado aqui com o Rodrigo Vasconcelos, né? Enfim, outros especialistas que vocês entrevistaram, né, mas eu gosto muito de pegar aquela analogia com um alarme, né? A dor como um alarme, né? Que está desregulado, né? E aí, como um alarme desregulado, às vezes um, um calorzinho, esse alarme já dispara, né? É um alarme que está sensível. E aí eu gosto de usar essa comparação para que o paciente entenda, porque às vezes um exercício a mais que ele fez, né? Uma compra mais longa num shopping, né? Às vezes, uma paciente minha contando no começo desse ano, ficou tão marcada, ela falou, eu fui só arrumar minha árvore de Natal, Camila. Só isso eu fiz, né? Que eu adoro Natal e eu tenho gosto mas eu só fui fazer isso, né? Então, às vezes os pacientes contam, né, que poucas coisas, né, disparam esse alarme, né? E aí ele precisa entender que assim, é um caminho que às vezes bem difícil, né? Porque a gente às vezes tem que ir com calma, né? Os fisioterapeutas, eles passam, né, lá as orientações, mas eles vão com calma. Eu preciso dessensibilizar esse cérebro. Esse alarme ele precisa se regular de novo. Para isso eu preciso de um trabalho passo a passo. Então eu tenho que ter cuidado com, às vezes o paciente fica até meio entediado, né? Com aquela série de exercícios, ou aquelas orientações de todo dia, né? E aí pula um pouquinho, ou escapa um pouquinho, e aí, de repente, o alarme está lá tocando de novo. E aí ele pode ficar com essa sensação de que voltei para a estaca zero, né? E não é bem assim. Então, o paciente entender que pode existir altos e baixos, que a gente vai estar ali para estar junto dele, né? E que a gente tem a possibilidade disso ser cuidado, né? E que precisa haver uma persistência, né? Então isso pode acontecer, a gente vai estar com você, a gente vai te orientar, né? Vai estar ali para ajudar, um médico para, né,
cuidar disso de uma forma medicamentosa ou com algum procedimento, o fisioterapeuta com ajustes ali naquele tratamento que ele vai precisar fazer, né? O psicólogo para o manejo, né, do estresse, da ansiedade maior que pode vir nessa situação, né? Mas que a gente vai precisar de constância para que a gente possa ter um resultado. Legal. Isso a Marina falou, né, na parte nutricional a mesma coisa. Tem que ter uma constância para você ter o resultado, né, de dessensibilizar o intestino, de ter uma resposta inflamatória diminuída. Não é do dia para noite se constrói, né? Como uma atividade física, né? Tudo, né? Tem que ter uma persistência ali, né? E às vezes pode cansar, né? A gente entende, né? A gente entende que isso pode acabar, né? Uma festa e aí você extravasa, ou é uma semana de férias e aí você não faz aquela série de alongamentos e fortalecimentos, né? E pode acontecer? Pode, a gente compreende isso, né? Mas, né? Se vier a dor, que a pessoa não se alarme, né? Você falou da catastrofização, né? O que acontece? Catastrofização, a pessoa ela interpreta de uma forma muito negativa, né, aquele evento. Então, a dor, por exemplo, né? Então, uma dor ali mais intensa, a pessoa começa a achar que aquilo, né, que outro problema aconteceu, né? Ou alguma coisa na minha coluna maior que ninguém descobriu, e o que vai ser do meu futuro, né? Então ela tem uma resposta negativa muito exagerada, né? Uma interpretação muito exagerada a respeito daquilo, né? Ou daquilo que ela imagina, ou daquilo que se passa com ela hoje, né? E aí a gente precisa desconstruir isso para que ela possa ter uma visão mais real, né? Daquilo que está acontecendo com ela e do seu futuro, né? E falando em percepção, assim, né? O paciente, quando nós ali, né, cirurgiões, a gente aborda a questão, às vezes, emocional como influência, né? Ou tá influenciando a dor, ou muitas vezes, quando, que nem você falou no início, né? A gente sabe que não é a dor que vem da cabeça, mas que o fator emocional é o principal, digamos, fator gerador da dor. Quando ele chega até você, como que você enxerga assim, o paciente? Ele é difícil ter esse convencimento? Ele vem desconfiado até você? Ou ele vem com o entendimento e ele aceita bem essa questão psicológica, emocional, como fator gerador ou associado na piora do quadro? Isso demora, às vezes, para o paciente ver essa conexão, né? Então, em geral, né? Porque nós aprendemos assim, né? Fomos ensinados assim, a gente tende a achar que o sintoma está relacionado ao físico, ao bio, né? E não entende que pode ver aí o aspecto, como se nós fôssemos separados, né? Parte emocional e a parte física, e uma coisa não interfere na outra. E a gente sabe que não é assim. E aí a gente tenta conscientizar, né, o paciente. Pela própria experiência dele, ele confirma isso, né? Então, dizendo, olha, quando você está mais ansioso, você percebe que você tem mais dor? Ah, sim. Né? E quando você está passando por uma semana mais estressante, você percebe isso que influencia na sua dor? Sim. Então, ele sabe, porque por experiência própria, ele observa isso, né? Então, aí a educação em dor é constante, né? Então, de novo, eu tenho que explicar, né, que a dor participa, a emoção participa desse sistema, dessa resposta dolorosa, né, e que a gente manejando, né, as emoções, né, a gente consegue contribuir, né, para melhora, né, para a intensidade da dor. A gente consegue diminuir essa dor, esse alarme interno, né? E eu acho que ter, né, esse apoio profissional, né, ter essa disponibilidade de ter acesso, né, ao grupo interdisciplinar que está acompanhando ele, acho que faz toda a diferença, né, porque ele fica realmente desesperado. Então, aí vai procurar um pronto atendimento, vai acabar indo em outro profissional que não tem essa abordagem, né, mais global, né, está naquele modelo ainda biomédico e
e desconstrói o que vinha sendo feito. Então, deixar ele acessível, né, ao grupo de tratamento, ou ter já, né, uma cartilha orientando, né, se acontecer isso, a gente vai fazer isso, se acontecer isso, fazer isso, e nesse caso, aí sim você vai procurar, né, um serviço de emergência no momento necessário, né. Eu acho que isso faz a diferença realmente aí no desfecho final, né. É por isso que o Instituto da Coluna tem um diferencial, né? Porque a gente tem uma equipe ali, né, cuidando do nosso paciente. Aí o paciente ele pode chegar e já se sentir cuidado por uma equipe. Então já a proposta já muda, né? O paciente chega já entende que não tem só um médico ali cuidando dele, né? Então de cara ele já vê uma equipe, né, junto dele. E aí ele entende que não, né, o médico faz parte, é uma peça importante, mas ele não vai conseguir trabalhar sozinho, né? Então essa humildade, né, que vocês médicos têm, né? Essa abertura, essa compreensão ampla, né, da dor é um diferencial, né? Me sinto privilegiada de participar dessa equipe. Que bom, nós também gostamos muito. E é uma coisa que a gente está construindo, né? Porque é essa visão, né? Que a gente vai ter um resultado melhor, né? Cuidando da pessoa, não da coluna, né? E que a Isso. gente não é o dono da verdade, que a gente, né, precisa de ajuda de outras áreas para poder ter uma condução melhor, né? E chegar no resultado mais rápido, né? E com sucesso. Acho que é fundamental, né? É um trabalho que nós estamos construindo e vai ser árduo, mas a gente vai ter E o sucesso. equilíbrio emocional não é só do paciente, é do profissional também, né? Porque a gente se angustia também Muito. quando não consegue, né, atingir o objetivo da melhora e o paciente traz a demanda, olha, não Exato. melhorei, volta, não melhorei, não, agora piorou isso, piorou aquilo. Para a gente também é angustiante. Então, esse trabalho interdisciplinar, ele é feito para o paciente, óbvio, que é o nosso foco dentro da onde a gente trabalha, mas isso ajuda muito a gente também, né, enquanto profissional, a gente poder dividir as angústias, poder conversar também com a psicóloga, com a nutricionista sobre o paciente, sobre aquilo que a gente está vivendo, isso com certeza ajuda o profissional também. Essa troca de assistente. experiência, de saber, né? Às vezes ele vai se abrir com você alguma coisa que é importante, que está impactando no resultado dele, ou com o fisioterapeuta, ou com o nutricionista, ou com o educador físico. Então a gente consegue, né, mapear melhor aonde que a gente tem que trabalhar mais, né? Por que esse tratamento não está evoluindo daquela maneira que a gente planejou, né? Então isso é muito legal mesmo. Trabalhar numa equipe interdisciplinar envolve você ter essa consciência, né, da sua incompletude, né? Então, eu sou uma pessoa que preciso de uma equipe para ajudar o meu paciente, né? Então, você tem essa consciência de que não cabe tudo a você, né? Eu vou até um ponto, né? Depois cabe a outras pessoas estarem comigo aí para ajudar o nosso paciente, né? Legal. Mais uma vez, né? Excelente. Excelente discussão. Camila, para a gente finalizar aqui, ó, na tua opinião, quais são os maiores desafios aí no tratamento da dor crônica? Ainda eu acho que é essa questão mesmo do preconceito, né? Infelizmente ainda há, né? Então, se a gente pensar tantos pacientes que são encaminhados para mim e quantos realmente vêm, né? Eu preciso fazer uma pesquisa sobre isso um dia, viu? Para eu saber em números. Mas eu sei, porque os profissionais falam comigo. Olha, Camila, encaminhei para você, né? Fulano e ciclano, né? Porque eu dou um feedback, né? Então, essa conversa, essa troca, ela é importantíssima quando o paciente chega encaminhado pela equipe, né? E muitos nem chegam, né? Muitos nem marcam, nem fazem contato, né? Por causa desse preconceito, né, de achar que a dor ela está relacionada apenas aos aspectos biológicos, aos aspectos físicos, né? E que se eu for no psicólogo é porque então estão achando que eu tô, né, louca ou, né, que eu tô com um problema que não é físico, que eu tô inventando isso que eu tenho, né? Então a gente ainda, né, tem essa barreira.
Mas tem melhorado. Isso aí, Melhoraram juntos muito. vamos chegar Né? no... Legal, Camila, muito obrigado. Foi uma conversa maravilhosa, tá? A gente gosta de divulgar, né, a importância do profissional, né, da psicologia no acompanhamento de quadros de dor crônica, que é muito complexo, é desafiador. E a gente fica feliz quando esse paciente ele encara esse tratamento, que ele vê realmente que ele vai ter um benefício. E a gente fica muito mais triste quando a gente vê que aquele paciente que tem tudo para melhorar, né, que precisa desse norte, ele nem chega, ele nem busca ou ele não acredita, né, que realmente esse é um caminho, que é um caminho diferente, porque ele já deve ter feito muitos tratamentos que falharam, né? Então a gente conseguir mostrar isso para ele, olha, até hoje, né, toda essa trajetória desses 10, 15, 20 anos, às vezes a gente escuta paciente com dor, né, ou mais, deu certo? Não deu certo, por isso que acabou vindo buscar mais uma opinião, mais né, uma ajuda, né? Então, pensar diferente, agir diferente, né? Pensar nele como um paciente, não como um órgão, como, né, um tecido específico, eu acho que é uma forma de a gente conseguir obter um sucesso maior aí Sem no dúvida. nosso tratamento e na condução da dor crônica, né? Sem dúvida. Muito bom. Bom, pessoal, se você gostou desse episódio, compartilha, curte ele aqui. A gente está no Spotify, a gente está no YouTube e no Instagram. Você vai nos encontrar no @papocoluna, né? O Instituto da Coluna também, @Instituto da Coluna Campinas. O meu Instagram, você vai me encontrar no Rafael Barreto Silva. Doutora Cássio, qual que é o seu Instagram? Dr. Acácio. E você, Camila, onde que o pessoal te encontra? É camila.basso.10. Muito bom, muito obrigado e até o próximo episódio.